Hoje nós estamos recebendo com muito carinho, com muito prazer, no nosso Bons Negócios, o Dr. Hernani Vasconcelos, que todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece, esse grande oftalmologista que tem a sua central em São José do Rio Pardo, mas ramificações aí do seu consultório com o seu filho, seguindo a mesma cartilha, o mesmo caminho, em toda a região, inclusive nossa cidade de Mococa. Doutor Hernani, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na TV Direta e no nosso programa. Bertolucci, eu queria agradecer o espaço aí que você tem nos proporcionado, sempre, né, Bertolucci? Porque muito obrigado, é um faz prazer. muitos anos que nós somos amigos, né? E é uma amizade, assim, muito íntima, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É uma honra que eu tenho, viu, doutor Hernani? E eu também é uma honra, sempre que você pedir, a gente pode vir aí orientar, né? Orientar o seu telespectador, orientar vocês, porque eu acho que é assim, né? Hoje, a mídia, a informação é muito rápida. Correto. Então é interessante que a gente fale alguma coisa a respeito de olhos, né? Exatamente. E doutor Hernani, nós estamos aí sempre anunciando, né, com o filho do senhor, que tem o consultório aqui, o senhor atende junto com ele, né? E eu gostaria de saber aí quais são os cuidados. A gente sabe que todos os órgãos são importantíssimos, todos. Mas os olhos têm um quê a mais. Então, sobre a visão, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Ou só procura oftalmologista quando está com dor no olho, olho irritado, quando está enxergando mal? Como é a situação para poder procurar o senhor ou outro profissional da área? Então, falando em consultórios, a gente tem consultório aqui, mas a gente tem em outras cidades também. Porque a gente... São 9 no total 9 hoje, cidades. tá? Poxa. Eu acho que está inaugurando a décima agora. Que maravilha. Mas é o seguinte, é de suma importância que a gente traga a qualidade de atendimento, a qualidade, a tecnologia na cidade onde que você vive. Exatamente. Porque às vezes fica difícil você procurar algum centro, que é Ribeirão, Campinas. Então a gente procura trazer na cidade aquela qualidade que você teria em grandes centros. Nossa, né? não tem dúvida. Então essa que é a intenção. Eu tenho 2 filhos, um é oftalmologista e a outra também já está acabando a residência de oftalmologista e vai vir conosco. Que maravilha. Em breve. Foi iluminado, doutor Hernani? Graças a Deus, né? Entenderam para o meu lado, né? Claro. E eu tenho só que agradecer a Deus. Amém. E é interessante você falar essa relação do que os cuidados que a gente tem. Na verdade, a gente tem um princípio muito errôneo de que a gente procura o médico oftalmologista só na hora que está ruim. Exato. Então eu acho que, primeiramente, o médico, quer dizer, ele está lá todo dia, mas ele tem que ser procurado anualmente. Oftalmologia não é só ver óculos, entendeu? Se fosse assim, você poderia ir na ótica e fazer um óculos, né? Só que oftalmologia é bem complexo. O que que é? Você tem fundo de olho, você tem córnea, você tem cristalino, certo? Você tem pressão do olho, a sua retina. Então são vários itens, certo? Correto. Que a gente tem que observar. Por exemplo, vou dar um exemplo da lágrima. A lágrima é uma coisa que é simples, não é isso? O cara fala assim, eu choro. Mas será que o chorar tem qualidade boa de lágrima? Olha, tem Às vezes tem quantidade. E a gente vê muito isso em mulher. Por quê? A mulher tem muita mudança hormonal durante o período de vida. Correto. Homem a gente já quase não tem tanta mudança hormonal. Mas a mulher tem mais. E com isso, a qualidade de lágrima dela é deficitária. Às vezes você fala assim, mas meu parente morreu, eu chorei e tal. Não é isso. Não é quantidade que eu quero, é qualidade. Toda lágrima tem que ter sais minerais, eletrólito, água, óleo, para funcionar. Se não, dando exemplo de carro, o que acontece? É que nem funcionar motor sem óleo. Entendi. Entendeu? Então tem a qualidade da lágrima. Se faltar algum ingrediente. Algum ingrediente não fica legal. Aí a pessoa fala assim, eu tenho sensibilidade à claridade. Olha que interessante. É um modo de saber que às vezes a qualidade da lágrima não é suficiente.
Não é eficiente. Então você tem ardência, você tem areia, você tem coceira, você tem a claridade, você não pode com claridade nem de dia, nem de noite. Às vezes tem gente que assiste televisão à noite com Ray-Ban. E aí você vai ver a qualidade da lágrima. E às vezes disso, o funcionamento da pálpebra. Porque a pálpebra, ela é que nem uma pia. E produz uma certa quantidade de lágrima aqui em cima, que tem umas glândulas que produzem a lágrima, e aqui tem um esgotinho, que é o canal da lágrima. O canal da lágrima. Se o canal da lágrima, às vezes, é um canal que é muito grande e a quantidade não é suficiente, tudo que vem cai fora e vai embora. Então tem até isso, você tem a fisiologia, o funcionamento da pálpebra. Como é importante a lágrima, eu não sabia. Isso. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo para você. Se você tem uma paralisia facial, a pálpebra não fecha homogeneamente. Correto. Porque ela tem que começar a apertar daqui para cá. Correto. Certo? Então, se ela no meio ela é bambeia, você não consegue impulsionar para cá, ele vai cair para trás. Então, até o funcionamento, o peristaltismo da pálpebra, ele tem que começar de um lado e empurrar para o lado do canal da lágrima. Entendi. Se ele for ao contrário, o que vai acontecer? Não tem um funcionamento. Então a pessoa tem deficiência também de lágrima. Porque o que ia para o canal da lágrima sai ao contrário. E isso tudo pode ocasionar uma deficiência visual. Uma deficiência visual. E aí coisa séria, porque aí tem ceratite, você tem inflamações na córnea e você tem outros problemas. Entendeu? Outra coisa, a maneira de como também enxugar o olho. Opa, e aí? Certo? Nós que somos mais velhos, a gente tem o seguinte problema. A gente, na roça, porque eu sou filho de roça. Correto. Entendeu? Então a gente enxugava a mão assim, né? Na roça a gente enxuga muito isso. A gente que é muito branco, Bertolucci, o que acontece? A gente vai sofrendo a função do ultravioleta, o prejuízo do ultravioleta, e vai fazendo com que a pálpebra da gente, os raios solares, fazem com que ele pode até, vamos falar assim, o nosso modo mais antigo de falar, esbeiça a pálpebra. Que nem aqueles bolsos que a gente usa muito. Correto. Com a caneta que ela fica para fora. E então, às vezes, a lágrima não vai para aquele lugar certo. Ela cai no outro lado. Vai ficar seco o olho. Vai ficar irritado. E aí ele leva mais a mão. Aí é um círculo vicioso. Ele leva mais a mão, aquilo esbeiça mais, vamos falar assim. Esbeiça. O canal que era pro lado certo, ele entorta e fica que nem aqueles cadernos. Lembra aqueles cadernos que a gente fazia na escola? Sim. Que com a orelha de burro? Orelha de burro? Então quer dizer, ele fica para fora. O doutor ele fica para fora e você não capta a lágrima. E aí vai vindo os problemas. Aí vai vindo visuais. os problemas, entendeu? Então, são pequenos detalhes que você tem que ir anualmente. Oftalmologia é anualmente. E se for diabético, Bertolucci, você tem que ir cada 6 meses, não tem o que falar. Por quê? Porque o diabético, você sabe muito bem, o diabético ele produz vasos novos e frágeis. Vou dar exemplo para você. Normalmente a gente tem os vasos como se fosse aquele do fogão, que tem uma túnica de aço, vamos imaginar. Correto. Certo? Correto. O diabético, só dando exemplo assim específico, o seguinte, o diabético é aquelas mangueirinhas azul que a gente tinha de fogão antigo, lembra? Lembro, claro. Que não tem aquela malha. Entendi. Então o que acontece? Quebrava mais rápido. Correto. Então é isso que eu dou o exemplo de diabético, quer dizer, o diabético é aquele que tem aquela mangueira de gás com aquela túnica de aço. E o outro é aquele que a gente tem aquele gás antigo, que é com aquela mangueirinha que vai, mexe, daqui a pouco vaza. Doutor Hernani. Então ele tem uma fragilidade capilar. E a gente olha pelo olho o que o resto do corpo está acontecendo. Porque no fundo do olho você vê a fotografia do que está acontecendo no rim, no baço, no fígado, no olho, na pele, nas pontas dos dedos. Entendeu? Então é interessante você, cada 6 meses, o diabético não tem jeito. Ele tem que ver isso aí. Que maravilha. E os cuidados a gente está sabendo agora. O doutor Hernani,
Agora, catarata. O problema da catarata, eu passei por uma cirurgia com o senhor lá, maravilhosa, estou super satisfeito. Fazem aí um mês e pouquinho, né? Pelas mãos do senhor, da sua equipe, até comentei nos meus programas aqui. Então, o problema da catarata, a gente começa a tê-la e o tempo de operação dela para tirar, como funciona? Então, antigamente, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro eu quero fazer uma gozação, para não perder o amigo, né? Pode você falar. sabe que a gente é muito brincalhão. Sei. Eu tô contente porque que você tá. Você foi operado e não tá nem de cachorro pastor alemão e nem de bengala branca. Então nós estamos contentes. Nossa vida, tranquilo. Eu posso perder o amigo, mas não posso perder a piada. Nunca. Tá? Então, o que acontece? Você perguntou sobre a catarata? A catarata. Então, o que acontece com a catarata, que era assim, evoluiu muito o método de catarata. As cirurgias antigas, elas eram feitas com corte. Então, você cortava e a catarata só era tirada quando ela estava madura. Vou dar um exemplo para você. Antigamente, a gente só tirava a catarata, vou dar o exemplo do ovo. Se você cozinhar um ovo e cozinhar ele bem, e ele ficar lá, o que vai acontecer? Ele endurece tanto que a gema endurece. Correto. Então, quando acontecia isso aí, é que a gente tirava a catarata. Por quê? Porque quando ia fazer cirurgias, metade dava certo, metade dava errado. Olha só. Você entendeu? Então, você só operava as pessoas quando a catarata estava hiper madura, dura. Quer dizer, ela estava sem visão nenhuma. Então, quer dizer, tudo que viesse, que você operava, seria lucro. Entendi. Certo? Correto. E o que acontece? Você também operava as pessoas quando a catarata estava madura, porque você tirava que nem uma colher. Agora você imagina, pega um ovo duro, cozido, põe em cima dessa colher e puxa. Se você tiver um anteparo aqui, ele aperta, ele dá uma espremidinha e sai. Certo. Agora imagina que esse ovo não esteja totalmente cozido. Meio mole. Meio mole. A hora que você vai tirar, a gema estoura. Então era isso que ocorria. Você só operava a pessoa quando estava inválida. Por quê? Porque a catarata estava dura, você puxava, vinha o ovo, que nem o ovo. Vinha o ovo durinho e saía tudo. E quando você ia fazer isso numa catarata mole, ela explodia, vamos falar, ela... Perdia a visão. Não, ficava restos lá. Ah, tá. E quando ia ficar restos lá, você não tinha equipamentos nem materiais suficientes para tirar isso tudo. Aquele resíduo. Exatamente. Então, você só operava quando o cara estava inválido. Hoje não. Hoje é o seguinte, você tem uma incapacidade. O óculos não está adiantando mais. Porque se você tem catarata e o óculos adianta, você vai levando com óculos. Certo? Só que você avisa o paciente, ó, você não me xinga em relação ao óculos, mas é o que você tem e é o que dá para se virar, certo? Agora, daqui uns dias não vai dar mais, por quê? Porque o óculos não adianta mais e aí é hora de se mexer no olho. Só que hoje, as tecnologias melhoraram tanto que você faz microfuros na córnea, certo? Ao invés de abrir o olho, de ter hemorragias e tal, e... você não depende hoje nem de cicatrização, porque você não corta. Eu passei por isso. Então, você não corta o lugar onde tem vasos. Então, hoje, por exemplo, hoje a gente vê que até exames, que eu lembro que eu operava no hospital. Você levar um cara para o hospital, o que acontece? Só de chegar na porta do hospital... a pressão dele já aumentava, já tô doente, né? Então, o que é? Hoje tem até uma concepção diferente disso aí, né? Então, o que a gente faz hoje? Hoje a gente faz microfuros, chupa a catarata por aqueles microfuros e implanta uma lente dobrável naquele microfuro. Que ela abre lá. Que ela abre lá e não consegue sair. Exato. Entendeu? Não precisa tampão, não precisa mais nada. Mais nada. Então, o que é? Hoje, por que aconteceu isso? Porque a gente tem que fazer a pessoa voltar em atividade rápido. Exatamente. Entendeu? E antigamente não. Era só quando estava inválido que você operava. Hoje não. Hoje você quer que a pessoa, que nem você,
você não perdeu esse dia de serviço, vamos falar. Então, o que acontece? Você vem, faz a cirurgia e no outro dia você já está pronto, apto a executar o que você faz. Exatamente. Você entendeu? Tem cuidados? Tem cuidados, mas não é umas coisas assim absurdas que não tinham, né? Correto. Repouso absoluto. Então, o que acontece? Hoje a gente vê que a tecnologia fez com que a gente fizesse mais intervenção cirúrgica e com mais sucesso. Porque também, quando você vai fazer uma catarata, às vezes tem pessoas que usam 11, 10, 12 graus. Você, na catarata, você já programa ele para deixar ele sem óculos. Olha que interessante. Já programa para não depender do óculos. Para não depender do óculos, que é que nem você. A maioria das coisas você não precisa de óculos. Não. Você vai precisar de uma coisa, quer ler um livro de 1000 páginas, aí vamos pôr óculos, mas o dia a dia... Não precisa. Não precisa. Doutor Hernani, e quais são os tratamentos que os nossos clientes vão encontrar, os pacientes, lá na clínica de olhos do Dr. Hernani? Então, hoje, o que a gente fez? A gente fez tudo aquilo que, por exemplo, você tem praticamente em São José do Rio Pardo, que é onde a gente fez tudo, criou os filhos e todos, né? Eu fui lá para lá em 87. Então, todo esse tempo, a gente foi criando um know-how e um nome, né? Claro, médico. Claro. Então, quer dizer, hoje a gente tem de tudo quanto é laser, tudo quanto é tratamento, qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença popular, a gente tem, nós teremos. entendeu? Temos equipamento e temos pessoal especializado naquilo. Treinado. Exatamente. Que maravilha. Então, o que acontece? Hoje nós estamos levando para as clínicas, outras, toda essa tecnologia. Você entendeu? Para todas elas. É o mesmo tratamento de São José. Isso, para que você, às vezes não compensa, tem certos equipamentos que não compensa você ter na cidade, porque às vezes você faz um exame só. Exato. Você entendeu? Então você pega, então esse aparelho você vai fazer em São José. Né? Agora, o resto, a maioria, OCT, topografia de córnea, ceratoscopia, biometria, todas essas coisas que você precisa, você tem nos consultórios, certo? Agora, um Orbiscan, uma coisa mais sofisticada que depende de um exame cada 1.000, 2.000 pessoas, você não vai ter isso aí, né? Exatamente. E são muito pouco. Aí você tem em São José tudo isso aí, então, laser. Então não tem tratamento que não tenha lá. Exatamente. Por exemplo, se você tiver um tratamento, por exemplo, um laser, que você não compensa, às vezes, você ter laser em tudo quanto é lugar. Exato. Entendeu? Então, você tem uma nas cidades maiores, por exemplo, São João nós também temos, certo? Mococa tem bastante coisa, tem laser, tem outras coisas. E, agora, quando por exemplo, uma cirurgia refrativa, certo? Que é tirar miopia, essas coisas, ou a gente tem em São José, ou tem em outros lugares que a gente... certo? Que a gente é associado e tem sociedade com outras pessoas, né? Bem, meu amigo, minha amiga, estou aqui com o Dr. Hernani Vasconcelos, da Clínica de Olhos do Dr. Hernani, popular Dr. Hernani, que todo mundo já ouviu falar, quem não conhece pessoalmente está conhecendo hoje, é claro. E nós estamos ali com o consultório em Mococa, na Rua Costa Pereira, um pouco abaixo da Isto Imóveis. Então, qualquer problema de olho, procure lá, que o Dr. Hernani está, toda quarta-feira ele está em Mococa, para atender os seus pacientes, e durante a semana você pode marcar o seu exame, o seu horário para poder ser atendido. Nós estamos em praticamente de 5 dias úteis, a gente tem 4 dias aí entre eu e meu filho. 4 dias, o filho e o pai alternando. E agora a menina também vem, a moça. Logo, logo ela estará aí. Logo, logo já vai completar. E nós teremos o prazer de entrevistá-la aqui também, e abrir o espaço para deixá-la popular a exemplo do pai. Se Deus quiser. E do quiser. filho também. Se Deus quiser. Doutor Hernani, muito obrigado pela presença do senhor. Então, a gente está com o telefone aí que você pode ligar. Qualquer problema ocular, se você for diabético, cada 6 meses, fazer um check-up ocular. Se não tiver, anualmente, mas tem que ir para ver se está tudo certo e será orientado. E lembrar também, eu acho que é interessante, que tem o 0800, porque às vezes, por exemplo, você tem um trauma ocular,
Você não vai ficar esperando terça, ou quarta, ou quinta, o que a pessoa tem. Pois. Às vezes você liga no 0800, você é tratado em São José do Rio Pardo a hora que você tiver o problema. Na mesma hora. Na mesma hora. Então tá aí o 0800 também, o telefone tá grande aí para você anotar, porque esse telefone é uma salvação para sua visão. Doutor Hernani, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Direta. Muito obrigado pelo grande profissional que o senhor e o filho e sua equipe são. Eu fiquei encantado de coração ao adentrar naquela nave espacial, como eu falei no vídeo que eu mandei, que é o consultório do senhor. Que coisa maravilhosa. Eu agradecer a você a oportunidade de ter vindo aqui. Você é um amigo que sempre está no coração, né? Muito obrigado. Há muitos anos e espero que os seus telespectadores, que na hora que precisar a gente possa ajudar como a gente ajudou você. Não tem dúvida. Muito obrigado de coração, tudo que o senhor fez por mim e pelos pacientes que estão sendo atendidos e os que virão. Obrigado. Muito obrigado. E você, meu amigo, não descuide, porque o olho é a janela do rosto mostrando que o coração está em casa, né, doutor? É isso aí. Um abração, gente. Muito obrigado, doutor Hernani. Obrigado a você.